Graça e paz, amada igreja, queridos irmãos e amigos. Quero fazer uma reflexão com vocês em um texto de Mateus, capítulo 5, as chamadas bem-aventuranças, palavras que foram proferidas pelo próprio Senhor Jesus aos seus discípulos e que são verdades absolutas para nós nesses dias. Eu quero ler então o versículo 3 do capítulo 5, que diz assim: Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Talvez na sua versão diga bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Essa foi a primeira bem-aventurança, a primeira palavra de Jesus aos seus discípulos. E depois ele vai dizer várias outras. E o que essas bem-aventuranças significam, irmãos? As bem-aventuranças, elas dizem respeito ao caráter cristão. Elas delineiam os crentes em suas características ou qualidades essenciais, aquilo que deve fazer parte da minha vida, da minha essência como crente, como cristão. Todos os crentes devem ser assim, ou pelo menos se espera que todos os crentes manifestem essas qualidades, né? Jesus está indicando, na verdade, o tipo de gente que é verdadeiramente abençoada e feliz nas bem-aventuranças. Mas nós também precisamos ter em mente, queridos, que essas qualidades, elas não vêm a nós por nós mesmos. Elas são características, qualidades que são doadas pelo próprio Deus, através do Espírito Santo a nós, bem como o fruto do Espírito. Nós também precisamos produzir esse fruto, mas esse fruto não vem de nós mesmos, ele é produzido pelo Senhor em nós. O que nós devemos fazer é buscá-lo em oração, rogando ao Senhor que possamos estar cada vez mais sendo transformado pelo Espírito Santo do Senhor. Então elas não vêm de nós mesmos, mas do Espírito Santo. E as bem-aventuranças, as bem-aventuranças é um retrato da pessoa bendita de Jesus. Se você ler todas elas, você vai encontrar todas elas em Jesus. E essa primeira é marcante. Bem-aventurado os pobres de espírito, ou os humildes de espírito, porque Jesus era assim. Jesus, enquanto esteve aí neste mundo, ele manifestou essas qualidades, essas características que ele estava ensinando, mas que ele vivia na sua plenitude. Humilde de espírito, pobre de espírito. O que significa isso? Será que significa pobreza material? Será que significa fraqueza? Será que significa tristeza? Será que significa alguém que não é culto, mas é humilde porque não tem estudo? Será que é isso Jesus está dizendo? Não, não é isso que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo que humilde de espírito, pobre de espírito, significa carentes, dependentes do Senhor Jesus, de Deus, o nosso Pai, e do Espírito Santo. Então, ser humilde de espírito aqui
são carências espirituais, são carências de dependência. Como nós somos dependentes de Deus. Diante de uma pandemia como essa, quanta gente tem morrido, e você então fica com medo de pegar essa doença, e porque você é carente, você é fraco, você reconhece isso, a sua pobreza espiritual, a sua pobreza também material, mesmo que você seja rico ou tenha posses, mas espiritualmente nós somos carentes e dependentes do Senhor Jesus. A palavra no grego, ela quer dizer pobreza absoluta. Ou seja, irmãos, é aquilo que o apóstolo Paulo vai dizer quando ele escreve aos Romanos, no capítulo 7, no versículo 18, ele diz assim: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Esse homem sabia o que era ser humilde de espírito e ele dizia que ele era imitador de Jesus. Por isso ele imitava o Mestre. Ele buscava essa característica do Mestre para a sua vida. E ele rogava ao Senhor que ela pudesse acontecer na sua vida. Davi também vai dizer isso. Eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. É outro homem que sabia da sua carência, da sua dependência. Davi era um guerreiro, um homem forte. Tornou-se rei, virou um homem poderoso, rico. Poderoso não só em Israel, mas em todas as nações. Davi era temido. Mas esse homem reconhece que ele era pobre e necessitado, que ele dependia do Senhor, que ele dependia do Altíssimo. O saudoso Russell Shedd, falando sobre esse texto, ele vai dizer assim: pobres de espírito são aqueles que não veem dentro de si mesmo nenhum mérito que Deus deseje. Ele está dizendo, olha, aqueles que são pobres de espírito, eles reconhecem, eles olham para dentro de si, e eles não acham nenhum mérito que Deus possa desejar, que Deus possa ver em nós. Isso é ser pobre, ser humilde de espírito. Assim, é assim que Jesus nos ensina e ensinou aos seus discípulos. Mas o que é ser humilde de espírito? O que isso tem a ver conosco? O que tem a ver com a nossa vida? O que tem a ver comigo e com você nos dias de hoje? Quem são os humildes de espírito? O que é ser humilde de espírito? Na concepção humana, ser humilde de espírito não é uma coisa para ser louvada, não é uma coisa para ser valorizada, porque no mundo aqueles que são humildes de espírito, eles não têm vez. Só que Jesus era humilde de espírito. Por isso nós devemos segui-lo. Por isso nós devemos imitá-lo. Jesus era humilde de espírito. E ainda disse que a pessoa verdadeiramente abençoada é aquela que expressa essa qualidade. Então, queridos, Jesus está nos ensinando a sermos humildes de espírito, a reconhecer a nossa fraqueza, a reconhecer a nossa dependência tanto de Deus como a nossa dependência uns dos outros.
É isso que a palavra de Deus está ensinando para nós. Que nós devemos sim ser humilde de espírito. É aquele que está disposto a ouvir a Deus. Está consciente de que precisa ouvir o Senhor. Isso a gente vê nos evangelhos, que era uma característica marcante na vida do nosso mestre. Tudo que ele fazia, tudo que ele ia fazer, ou ele dava graças, ou ele consultava o Pai. Ou ele consultava o Pai. No Getsemane, ele expressou a sua mais profunda agonia e a sua mais profunda carência, dependência do Pai. Como homem que era, estava sofrendo, além de ser Deus, ele era homem, 100% Deus. Ele disse: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade, a vontade do Pai. Ele reconheceu que ele precisava de Deus. E nós precisamos, irmãos, saber que nós somos dependentes, que nós somos carentes, que o orgulho não nos leva a lugar nenhum. O orgulho nos separa de Deus, mas a humildade nos aproxima do Senhor. E qual é a recompensa dos humildes? Qual é a recompensa dos pobres de espírito? Jesus vai completar o versículo 3 de Mateus 5, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Por isso, somos agraciados, felizes. Por isso nós somos absolutamente abençoados, não com coisas materiais, mas com o reino dos céus. O reino dos céus pertence aos humildes de espírito. Seja um seguidor de Jesus. Seja alguém que ande nos seus passos. Seja humilde de espírito. Generoso para com as pessoas. Bondoso, longânimo para com Deus. Dependência absoluta. O reino dos céus então nos aguarda. Como será esse dia, irmãos? Quando todas as coisas deste mundo se acabarem e nós então estaremos para sempre com o Senhor. Maranata, Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Que você esteja esperando pelo reino dos céus, sendo humilde de espírito, pobre de espírito, que você herdará o reino dos céus. Que Deus te abençoe, que Deus me abençoe. Deus abençoe a sua casa, a sua família. Em nome de Jesus. E para a glória do Senhor Jesus. Amém. Fiquem todos na paz de Cristo.